E aí, povão, vamos lá com mais uma resenha hoje, logo depois da nossa abertura. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Fantasmas, do Dean Koontz. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje eu vou então fazer a resenha desse livro aqui, falar as minhas impressões então sobre o livro Fantasmas, do Dean Koontz. E eu tenho que dizer que esse aqui foi o meu primeiro contato com este autor, Dean Koontz. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: quem aí não sabe quem é Dean Koontz? Essa pergunta é bem, digamos que, frequente aqui no Brasil, porque Dean Koontz é um dos grandes nomes da literatura do sobrenatural, do horror e do terror e do suspense lá nos Estados Unidos. Tanto é que lá nos Estados Unidos ele é comparado ao próprio Stephen King. Isso mesmo, pessoal, ele teve tanta fama quanto o Stephen King em meados dos anos 80 e 90. Tanto é que as próprias revistas especializadas em literatura comparavam uns aos outros. E tanto é que até as próprias editoras, que o King e o Koontz eram de editoras diferentes, eles lançavam então livros na mesma época, para tipo, competiam com o outro. Olha pra vocês verem como que é a coisa. Aqui no Brasil, o Koontz não é tão famoso quanto o King, mas a gente pode se explicar, por exemplo, pelo fato de que os livros do Koontz não são adaptados para o cinema, ele tem pouquíssimas obras que viraram filmes e o alcance dele aqui no Brasil é pouco, já que grande parte das suas obras foram publicadas aqui no Brasil nos anos 80 e 90. Hoje em dia é difícil uma editora publicar as obras dele. Tanto é que eu tenho vários livros aqui do Koontz e todos os que eu tenho dele são publicados então pela Record. E hoje em dia a Record, eu acho que eles só publicam hoje em dia dele a série Odd Thomas, que é uma série mais infanto-juvenil misturado com terror. E vamos lá, do que se trata então Fantasmas? Fantasmas é uma obra de suspense, terror, que se ambienta na cidadezinha de Snowfield. E é o seguinte, a gente vai acompanhar aqui a nossa personagem principal, a Jenny, e a irmã mais nova dela, a Lisa. E essas duas irmãs então estão indo para Snowfield, que é a cidade onde a Jenny mora. A Jenny é uma médica respeitada que se formou e se mudou para essa cidadezinha de Snowfield. E ela não via a Lisa, a irmã dela, há muitos anos. Então as duas resolveram então passar um final de semana juntas. E a Jenny está levando a irmãzinha dela, Lisa, para a cidadezinha de Snowfield, que é uma cidadezinha bem pequenininha, de apenas 500 habitantes. É muito pequena essa cidade, gente. Então acontece que elas chegam na cidadezinha e se deparam com um mistério. A cidade está deserta. Elas procuram, olham para todos os lados, não tem ninguém na cidade. Então elas resolvem entrar na casa, claro, na casa da Jenny. Quando elas entram na casa da Jenny, elas descobrem o corpo da empregada da Jenny. Ela está caída no chão, toda inchada e roxa, mas não tem, aparentemente não tem nenhuma causa da morte à vista no corpo dela. A Jenny faz exame e tudo mais, não tem causa da morte nenhuma. Ela começa a andar por todo o restante da cidade procurando ajuda em todas as casas que ela entra. Quando ela não encontra o corpo da pessoa, a casa está totalmente limpa, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. As poucas pessoas que ela encontra estão mortas. Ela então encontra mortes das mais variadas formas. Tem uma certa cena do livro aqui onde ela encontra um par de mãos em cima da mesa e o resto do corpo desapareceu, principalmente o par de mãos em cima da mesa, como se tivesse sido decepado e desaparecido o corpo. E é uma situação macabra demais da conta. Ela então, a Jenny e a Lisa entram em pânico, não sabem mais o que fazer e vão para a delegacia. Quando elas chegam na delegacia, a Jenny também encontra o xerife da cidade morto. Ela pega o telefone do xerife então para poder ligar para a cidadezinha mais próxima, que é a cidade capital do estado. E ela chega, quando ela põe o telefone no gancho, ela escuta. Não é bem escuta, ela tem a sensação de que tem alguém escutando ela através do fone. E ela fica apavorada com aquilo, ela sente um temor crescendo dentro dela, uma coisa, tipo aquele aviso instintivo de perigo, sabe? O instinto humano básico avisando ela que ela está em uma situação de perigo. E ela fica escutando aquele silêncio e bem no fundo uma leve respiração. Então, finalmente o telefone dá a linha e ela consegue então ligar para a cidadezinha vizinha, que é a cidade capital. E ela ligando para lá, ela fala com o detetive de lá, que é o detetive Raymond, e o detetive Raymond atende e ela então explica toda a situação para ele, que a cidadezinha está deserta, as poucas pessoas que ela encontrou estão mortas e que ela não encontrou ninguém vivo na cidade.
Então o detetive Raymond reúne uma equipe e eles todos partem para a cidadezinha de Snowfield para poder desvendar esse mistério. E eu não conto mais nada a partir daqui, porque se eu contar vai estragar toda a surpresa do livro. E, gente, eu tenho que dizer para vocês, que livro ótimo! Esse primeiro contato que eu tive com o Dean Koontz já foi um contato excelente já peguei uma obra muito boa. E eu posso dizer então que é o seguinte, o livro é uma obra de suspense, é uma obra que tem vários toques sobrenaturais, né? Claro, a gente vai ter toda a explicação. Eu não vou contar para vocês, mas tem tudo muito voltado para o lado sobrenatural. Mas não é um livro que vai lhe dar medo. Ele vai lhe dar aqueles calafrios, sabe? Sabe aquele tipo de história que quando você começa a ler, você fica meio desconfiado, você dá aquela olhadinha assim por cima do ombro, mas é só isso, não vai te dar aquele medo enorme que você encontra, por exemplo, em algumas obras do King, como O Cemitério Maldito, né? Ou então O Iluminado, ou então A Coisa. Mas é uma obra de terror muito boa. Quem gosta de livros com temáticas sobrenaturais, quem gosta de histórias bem escritas que tratem sobre o horror, vai adorar esse livro. A escrita do Koontz é uma escrita muito fluida, ele escreve de forma ainda mais rápida e direta do que o King. Eu estou comparando a escrita dele com a escrita do King pelo fato que eu disse no início do vídeo, dos dois terem sido comparados a um certo período da época da carreira dos dois. E é também para vocês terem uma base do que vocês podem esperar desse livro. E a escrita do Koontz é muito boa, uma escrita bem rápida, uma escrita bem fluida, é uma escrita que você desliza por ela, você lê e não se cansa. Tanto é que esse livro aqui eu levei só 3 dias para poder ler. E o livro está em 350 páginas. Eu levei só 3 dias para ler, de tão interessante que é, de tão boa e fluida que é a escrita do Koontz. Ele tem um método de escrita que eu adoro, que é muito bom e ajuda ainda mais na agilidade do livro, que é tratar então sobre vários personagens. Ou seja, a gente vai ter aqui então um ponto de vista da Jenny, a gente vai ter aqui então um ponto de vista do detetive Raymond, a gente vai ter um ponto de vista da irmãzinha da Jenny, a Lisa, e também, esporadicamente, a gente vai ter um capítulo ou outro com um dos personagens do pelotão do detetive Raymond. E isso é muito interessante porque ele então introduz aquele personagem, ele descreve a vida daquele personagem, ele descreve os momentos que aquele personagem está passando naquela hora, ele vai descrevendo os pensamentos do personagem, você conhece aquele personagem. Isso dá um dinamismo ainda maior para a história, porque você quer conhecer sobre aquele personagem, você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem. E você passa a se importar com aqueles personagens que ele descreve. O mistério do livro é muito interessante. A teoria que é apresentada aqui no livro para todo esse suspense, todo esse mistério, esse fato curioso que está acontecendo aqui, é uma teoria que muita gente que é apreciadora do terror vai reconhecer e é muito legal. Gente, é muito interessante que o Koontz ele mistura alguns fatos da vida real, alguns fatos, mistérios da humanidade, e coloca, insere esses mistérios aqui no livro. E isso deixa o livro ainda mais interessante. Pense, o mistério que o autor cria ao redor da cidadezinha, do que está acontecendo aqui, te fisga de uma maneira que te deixa sem fôlego. E é um livro frenético. O livro ele tem pouquíssimos momentos calmos. A grande maioria dos momentos que tem aqui são frenéticos, são assustadores, são de terror. São momentos que você não quer largar o livro. Eu só tenho uma reclamação para fazer. Essa capa aqui. Gente, que capa terrível. Olhem para vocês verem. Essa edição aqui é a única edição publicada aqui no Brasil. Que eu saiba, eu não vi nenhuma outra edição dele. Mas essa edição é bem feinha. Não sei por que a Record não... Essa capa aqui não tem nada a ver com o livro. Nada a ver. E infelizmente é um livro raro. Esse livro aqui, se você só encontra ele pela estante virtual, e a faixa de preço dele está entre 80 e 100 reais. Infelizmente. O que é uma pena, porque é um libraço. Então, a nota total para esse livro é de 5 corujinhas, com certeza. É uma nota ótima para esse livro, ótimo. Eu recomendo demais para vocês lerem. Quem não conseguir encontrar esse livro pelo estante virtual, tem ele em e-book pela internet. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui embaixo para vocês o link do e-book dele, tanto em EPUB quanto em PDF, para vocês conferirem, porque esse livro infelizmente é raro, não se encontra facilmente para vender por aí, mas eu recomendo demais para vocês lerem e conhecerem a obra do Koontz. E eu achei que foi uma ótima investida para a primeira obra do Koontz, e agora eu estou muito ansioso para poder ler outros livros dele. E aí, quem já leu mais livros do Dean Koontz? O que vocês me indicam para ler dele? Então, gente, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. E lá embaixo, no Mostrar Mais, vai ter a fanpage do canal. Curtam a fanpage do canal, porque é através de lá que vocês vão saber, antes de todo mundo,
qual vai ser o próximo vídeo aqui do canal. É através de lá que eu faço perguntas para vocês, por exemplo, que livro vocês me indicam para poder ler, qual livro desses aqui vocês querem resenha primeiro, esse tipo de coisa. Então lá no fanpage do canal é onde eu tenho um contato maior com vocês. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!